Alô, torcida tricolor! Falei pra vocês, olha, não dá pra ficar fazendo pós-jogo, não dá, por causa do canal que tá com problema, tá? Tudo mais, beleza. Mas é impossível não fazer um vídeo hoje, mesmo que esse vídeo dê 0 visualizações, por causa das limitações do canal. Mas é preciso dizer o seguinte, falta humildade, gente. Até quando nós vamos deixar o Fluminense ficar desse jeito? Nós só estamos colhendo o que o Mário plantou. Eu falei pra vocês, não vende o John Arias, pessoal. Não vende o John Arias, por mais que venda o John Arias, não tem como repor. É difícil repor pra caramba. A gente sabe que a diretoria contrata jogadores duvidosos. Então não vamos dar esse mole, não vamos trocar o que já tá funcionando para algo que não funciona, a gente não sabe. Não troca o certo pelo duvidoso. Ah, não, Thiago, mas o Arias, ele quer ir, é o sonho dele. Beleza, então o Arias tá lá curtindo o sonho, Mário tá lá curtindo a FluFest com o Belo hoje, e nós estamos aqui, vendo o Fluminense, meus amigos, perdendo de 3-1, e esse resultado ficou barato, tá? Esse resultado ficou barato, porque teve gol anulado, pênalti defendido por Fábio, era pro Fluminense ter perdido aqui por muito mais. E o gol que conseguiu foi um chutaço do Samuel Xavier, aquele de rara felicidade, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, mas eu já queria começar falando isso aqui. Não é tempo de celebração, cara. Não é tempo de celebração, é tempo de ligar o alerta, é tempo de entender o que está acontecendo. Ou nós só vamos tomar uma atitude no mercado quando o Fluminense entrar na zona. Só que se o Fluminense entrar na zona de rebaixamento, eu quero ver que jogador bom que vocês vão conseguir trazer. Com a pressão que vai estar, com tudo. O Fluminense tinha tudo para usar a Copa do Mundo de Clubes, que estava muito bem, estava tudo funcionando, né? Para poder trazer mais jogadores e melhorar. Mas esse é o problema de quem não tem visão. Vocês olharam o Fluminense da Copa do Mundo, achando que o Fluminense da Copa do Mundo é esse Fluminense que a gente ia ver aqui no Campeonato Nacional. E não é, porque lá na Copa do Mundo tinha bicho de 70 milhões para os jogadores, né? Lá na Copa do Mundo todo mundo tava querendo jogar pra caramba porque queria ser... Aí fizeram tudo na Copa do Mundo. Aí chega aqui e fala, ah não, a gente já fez na Copa do Mundo. Diferente dos clubes da Europa, pra nós a Copa do Mundo é meio de tabela, gente. É meio de calendário. O Fluminense ainda disputa as outras competições. Bom, disputa eu não sei. Apanha, né? 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, gente. 5 derrotas se a gente contar a derrota na semifinal contra o Chelsea. Pelo amor de Deus, o que vocês estão esperando para tomar uma atitude? Vocês estão esperando o quê? O que vocês estão esperando? Qual é, a quem interessa, tá? Essa passividade no mercado? O Fluminense perdeu seu principal jogador e foi quem ainda não trabalhou para trazer jogador. Ó, o Botafogo perdeu o Gregory, trouxe o Danilo. Tá? O Flamengo perdeu o Wesley, trouxe o Emerson Royal. Cara, perdeu o Igor Jesus, é verdade, a diretora tá falando, o Botafogo perdeu o Igor Jesus, trouxe o Arthur Cabral. Ô gente, não, Thiago, não se pode comparar a nossa realidade. É isso aqui que eu falo pra vocês, esse tipo de argumento furado que eu acho que quem tem precisa se tratar. Porque trata o Fluminense como se o Fluminense fosse um timinho, coitado, pobre, não sei o quê. Aí se tu for abrir a tabela das maiores folhas salariais do país, adivinha quem tá em quinto lugar? O Fluminense, irmão. Ô, gente, venderam pra vocês que o Fluminense faz muito com pouco. Mas se tu parar pra pensar e botar hoje na folha salarial do Fluminense, é o quinto do país com 25 milhões por mês. Meu Deus, gente. Gente, o nosso time Soteldo ganha mais de 1 milhão. Vitinho tá vindo aí pra ganhar nessa mesma casa. Vocês me entendem? Que já foi tempo que a gente tinha que ficar feliz com mediocridade? Porque realmente houve um tempo onde o nosso trio de ataque era Luciano, Everaldo
E quem? Marcos Paulo? Eu não lembro. Não. O colombiano lá, Ione Gonzalez. Hoje o Luciano que jogou bem, por sinal. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Falta humildade dentro do Fluminense. Falta humildade no Renato, né? O Renato serve muito mais como um escudo para a gestão do que como qualquer outra coisa. Ele chega na coletiva agora e vai falar, não, a gente fez essas escalações ridículas, porque hoje, se você não viu, a escalação do Fluminense foi uma escalação ridícula. Com o Manuel, com o Guga, né? Com o Canóbio, com o Everaldo. Gente, não deu certo. Everaldo, não deu certo. Canóbio, não deu certo. Lima, não dá certo, pô. Manuel, não era nem pra estar aqui. Guga, horrível. Horrível. E eu tive que ouvir quando eu falei, mas o Samuel Xavier é muito mais jogador que o Guga. Não. Não, pelo amor de Deus, o Guga é muito bom. Bom pra quem? Pro adversário, né? Por isso que eu digo, é necessário nós mudarmos a nossa mentalidade e cobrarmos da diretoria, cobrarmos de quem tem que cobrar, de Renato Gaúcho. Nós precisamos cobrar o melhor pelo nosso Fluminense, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos ver isso aí. Agora, nesse exato momento, Fluminense quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro e tem alguém dançando pagodinho do Belo na FluFest. Irmão, isso não entra na minha cabeça nunca, pô. Isso não entra na minha cabeça. Quando nós perdemos o John Arias, eu falei pra vocês, meu amigo, arruma uma guerra estatal, mas não tira o John Arias. Arruma um problema absurdo. John Arias vai precisar de 2 pessoas pra carregar o bico dele dentro do campo. Dane-se! Joga porque você tem contrato e tá sendo pago. Ai, não, mas nós precisamos pensar no jogador. Agora, quem falava isso, eu quero ver você aparecer e falar, e agora quem pensa no Fluminense? Quem é que tá sofrendo aqui? Sou eu. Eu que falei pra não vender. Eu que falei, gritei desesperado, porque existia a narrativa. Não, mas um jogador insatisfeito não pode ficar. Quem disse que não pode, irmão? Gente, eu já trabalhei em tanto lugar horrível na minha vida, que mesmo insatisfeito eu tinha que trabalhar porque eu precisava do dinheiro. O Ares ia fazer o quê? Entrar na justiça e ia pedir... Não, o próprio presidente falou, eu poderia ter vetado e o Ares teria ficado. O presidente falou, o Ares não exigiu que nós vendêssemos. O Ares só explanou que tinha um sonho de jogar lá, mas ele não exigiu. Agora vai lá, Mário, vai lá, liga pro Ares, fala assim, pô, Ares, realizei teu sonho, agora o que eu faço agora? Porque você era metade desse time. E eu falava isso. Eu ainda dizia que o Ares era 60% desse time do Fluminense. E é a grande realidade. Agora, cadê? Falta humildade, gente. Falta humildade. Você tem que ser humilde, Mário. De entender, de falar assim pra galera. Olha, gente, eu não sei tanto sobre futebol, sobre contratações, sobre montar elenco. Eu não sei. Eu acho que eu sei, mas na realidade eu não sei. Porque eu tô vendo que eu paguei milhões no Freitas, milhões no Canóbio, milhões no Soteldo, milhões e um monte de gente. E ninguém tá dando... Não tá tendo nenhum tipo de retorno. Então eu tenho que colocar alguém aqui no futebol que seja bom e entende o que tá fazendo. Tem que mudar quem é o chefe do scout. Tem que fazer uma mudança no Fluminense estrutural. Mas não... É só uma fase. Isso vai melhorar, porque o que a gente tem que focar foi o que aconteceu em 2023. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que é 2023 que é o nosso modelo? Ou 2023 foi um ano que as coisas aconteceram e pronto e acabou? Porque, olha, antes de 2023 não era legal não. E depois de 2023 também não é. Então será que 2023 é o modelo que a gente tem que se espelhar para chegar? Não, talvez a gente tenha que entender que 2023 aconteceu porque aconteceu. Forças sobrenaturais, algo queria que nós ganhássemos uma Libertadores por esse sofrimento que a gente vive. Agora, você olha para um presidente que vende o seu melhor jogador e não contrata ninguém. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus.
Vendemos o nosso melhor jogador e não contratamos ninguém. Vocês querem o quê? O que vocês pretendem esperar de alguém que vende o seu melhor jogador e não traz ninguém? E daqui a pouco vai culpar o mercado. Não, que o mercado é difícil contratar no meio do ano. Por isso que a gente não vai conseguir trazer uma reposição. Então não era para ter vendido. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Está muito claro, na minha humilde opinião, que hoje existe culpados. Renato faz parte da culpa, o presidente Mário faz parte da culpa, Paulo Angione, todo mundo faz parte dessa culpa, porque não dá pra ficar passando essa vergonha, igual a gente tá passando aqui, e a gente bater palma achar que isso aqui é normal, não é natural, não pode, não existe um clube sério, sabe? Gastar tanto dinheiro com jogador inútil, não existe. Ah não, Thiago, mas o normal do futebol é você mais errado que acertar. Tá, mas cadê o acerto? Só tem erro, irmão. Só tem erro. E tá tudo na mentalidade de quem tá gerindo. Eu sei, gente. Não dá. Precisamos acordar pra vida. Precisamos ser humildes. Precisamos entender que o Fluminense tem que dar satisfação pro seu torcedor. O torcedor, o Fluminense não pertence ao Mário e ele faz o que ele quiser. Entendeu? Eu vendo aquilo que dou certo e só continuo com aquilo que dá errado. Aí eu tô vendo já um monte de gente reclamando do Thiago Silva. É isso mesmo, galera. Vai reclamando dos jogadores que têm qualidade. O jogador é bom, a torcida reclama. É esse jogador. Beleza, tudo bem. Aí vai ficar, sabe quem? Pra vocês? Só os bagre. Só os que ninguém quer. Tu não vê vários jogadores que sonham de Europa. Tu não vê ninguém disputando ninguém aí. E é o que vai sobrar pra gente. É isso que você quer? Então assim, se o objetivo é esse, a gente já liga o alerta e já começa a fazer conta pra fazer 45 pontos pra não cair. Porque o Fluminense vem de 4 derrotas seguidas, tá com 20 pontos, o primeiro da zona tem 14. Né? Que é o Vasco. Então assim, começa a fazer conta. Tá? Hoje, Renato inventou na escalação. É sempre uma, sabe? É sempre uma invenção. É sempre um falso rodízio, mas aí não dá espaço pra moleque da base, não. É sempre os rodízios com os mesmos pernas de pau. Entendeu? Então, assim, é isso. Se o Fluminense não for ao mercado, não melhorar, não tentar, a gente vai passar uma vergonha inimaginável. É isso. É vergonhoso. Então, isso não pode acontecer. Eu me alterei aqui, mas não faltei desrespeito com ninguém. Eu respeito todos que ali estão no Fluminense. Só é um recado de um torcedor que está cansado e que não existe vender o seu melhor jogador e não fazer nada. E tá comemorando Flufesta, comemorando o aniversário do Fluminense. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Vamos seguir. Gente, nem pedi pra tu se inscrever, pra deixar o like. Quem quiser ajudar, ajuda. Mas, ó, revoltante demais, cara. É muito cansativo. Pô, Fluminense, reage, cara. Alô, quem tá cuidando do Fluminense vai deixar acabar? Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Obrigado, gente. Fiquem todos bem. Tchau. Se inscreva até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante pro canal do Flu. Valeu, forte abraço. É nóis.